Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Diz assim: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Amém. Senhor, é o que diz a Tua palavra, Pai. É ela que nós lemos aqui, é ela que pode nos alimentar. Nós precisamos do alimento genuíno que a Tua palavra nos fornece, para a edificação da nossa vida, Senhor, para o fortalecimento da nossa fé. A fé vem pelo ouvir da pregação, diz a Tua palavra. Queremos dar ouvidos à Tua voz esta manhã, Pai, para que a Tua palavra faça morada em nós, para que ela venha nos alicerçar e nos firmar sobre a rocha que é a Tua palavra, para que mesmo em meio a lutas e tempestades, a nossa casa não seja derrubada. Fala ao nosso coração, meu Pai, abrimos os ouvidos, abrimos o coração para receber tudo aquilo que o Espírito Santo quer falar à igreja. E que eu seja um instrumento Teu, Senhor, que eu não venha atrapalhar, mas sim ser usado pelo Senhor, para a ministração da Tua palavra, para tocar nos corações, para quebrar as barreiras. Dá-me a unção do Espírito Santo, Senhor, é o que eu Te peço aqui com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, este texto do apóstolo Paulo, ele chama a nossa atenção por ver que tipo de lutas o apóstolo Paulo estava enfrentando. Ele diz: chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Nenhum alívio. Todos os lados tinha problemas. Ele diz: em tudo fomos atribulados. Lutas por fora e temores interiormente. Temores por dentro. Irmãos, a vida é assim. A gente costuma falar, eu costumo lembrar você dessa realidade que a Bíblia nos apresenta. Quem espera só facilidade na vida vai ter uma grande decepção, ou então vai partir por um caminho muito obscuro que vai certamente levar à perdição. É como disse Jesus: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por esse caminho. Então a porta estreita é muitas vezes um caminho de lutas, de dificuldades. Assim é a vida da gente, assim também passou o apóstolo Paulo. A gente vai viver em determinados momentos conflitos como esse que Paulo estava vivendo. Lutas por fora e por dentro, um certo temor, um certo receio, porque Paulo é um ser humano como qualquer um de nós, e seres humanos têm lutas exteriores e também lutas interiores, e era isso que o apóstolo Paulo estava sentindo, conflitos que ele vivia externamente por aqueles que se opunham a ele, e conflitos que ele vivia dentro dele mesmo, como reação a esses problemas exteriores. Então são conflitos que vão abalar muitas vezes o nosso estado emocional. E isso é muito comum nos dias de hoje. E como a própria Bíblia diz, Paulo passou por isso. Nenhum de nós está livre de passar por situações assim, que venham abalar ou que tentem abalar o nosso estado emocional. O apóstolo Paulo, eu repito, um homem grandemente usado por Deus, enfrentou por diversas situações, por diversos momentos, conflitos na sua vida, em todos os sentidos, lutas, como ele narrou aqui, e conflitos interiores, temores que muitas vezes vinham ao seu coração. E o interessante perceber, o detalhe do texto, é que este sentimento, estas lutas, estes conflitos exteriores e interiores, estavam acontecendo quando ele chegou à Macedônia. Veja o que diz o verso 5 que a gente leu. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Veja, ele vai para a Macedônia e lá não tem alívio nenhum. Muito pelo contrário, lutas por fora, temores por dentro, como ele afirmou. Mas você que conhece a Bíblia, por que Paulo foi parar na Macedônia? O que deu na cabeça do apóstolo para ele chegar àquele lugar? Será que ele escolheu mal? Será que ele traçou um caminho ruim para ele?
fez um roteiro de viagem que não deveria ter feito? Por que será que Paulo foi parar na Macedônia? Amados, o mais interessante é isso. Abra comigo a Bíblia em Atos 16, versículo 9 e versículo 10. Atos 16, verso 9 e verso 10. Diz assim: à noite sobreveio a Paulo, o que, irmãos? Uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o quê? O Evangelho. Veja, o chamado de Paulo para ir para a Macedônia não foi uma ideia dele, foi um chamado de Deus sobre a vida dele. Foi Deus que deu a visão a Paulo, mostrando um homem macedônio pedindo ajuda. E ele então espiritualmente entendeu que Deus o estava chamando para ir àquele lugar, para pregar o Evangelho ali, para que houvesse salvação. Porque a maior ajuda que as pessoas precisam não é dinheiro, irmãos. A maior ajuda que as pessoas precisam é salvação. Porque dinheiro pode até matar a fome ou tirar de um problema, mas bem alimentado alguém pode ir para o inferno sem a salvação. O maior problema do homem é este. Por isso, Paulo, quando viu naquela visão que Deus deu a ele, um macedônio pedindo ajuda, ele não pensou em ir ali fazer caridade. Ele pensou em ir ali pregar o Evangelho, como está escrito no versículo que nós lemos aqui. Deus os chamara para anunciar-lhes o Evangelho. Então, Paulo vai para a Macedônia, fazendo a vontade de Deus, cumprindo o chamado de Deus. E aí, o texto aqui de Coríntios, segundo aos Coríntios, diz que quando eles chegaram, nenhum alívio tiveram. Engraçado, eles vão para ali para obedecer a Deus, mas mesmo em obediência a Deus, não tiveram alívio nenhum. Esse é o X da questão, irmãos. Esta é a grande lição que esse texto nos dá. Porque às vezes temos a ilusão de que, se fizermos tudo direitinho, isto é uma garantia de que nenhum problema teremos. Ou outros que afirmam que qualquer problema que você esteja passando é porque você fez alguma coisa errada. As duas afirmações são mentirosas, irmãos. As coisas não são tão simples assim como as pessoas pensam. E logo tem uma explicação para tudo. Se está passando por dificuldade, é porque está em pecado. Se está passando por um problema, porque fez alguma coisa errada. Se estiver na direção de Deus, nenhum problema vai ter. Não é verdade. A Bíblia nos mostra que não é verdade. Paulo estava na direção de Deus, cumprindo uma ordem de Deus, mas quando chegou a Macedônia, ele mesmo diz: não tivemos alívio nenhum. Não fomos lá a passeio, não fomos desfrutar da Macedônia, nem dos lugares bonitos que ali se encontram. Fomos e não tivemos alívio, nenhum alívio. Muito pelo contrário, diz ele, lutas por fora e temores por dentro. Mas em obediência à ordem de Deus, ele foi para aquele lugar e ali ele permaneceu. Então, a lição inicial, mesmo sob a direção de Deus, nós podemos enfrentar lutas, conflitos e temores. É claro que sem a direção de Deus, muito pior, não é verdade? Quando a direção é nossa, certamente pode acreditar, lutas piores virão. Mas mesmo quando estamos sob a direção de Deus, podemos enfrentar lutas, oposições e dificuldades. Então, queridos, eu queria essa manhã falar um pouquinho, usando a Bíblia, a respeito desses conflitos. Dessas lutas que a gente passa, dos conflitos que todo momento estão cercando a nossa vida. Primeiro, que tipo de conflitos nós podemos ter? Os mais diversos tipos. Tipos diversos. Toda a qualidade. Por fora e por dentro, como Paulo mencionou. Coisas exteriores e coisas interiores que geram conflitos dentro de nós. As lutas do dia a dia são fatores geradores de conflito para as nossas vidas. Batalhas externas que enfrentamos. E talvez estejam nos esperando amanhã, segunda-feira. Muitos de nós dizemos, vamos sair para a batalha. Não é assim que a gente fala? Amanhã, segunda-feira, vou sair para a batalha. Por quê? Há uma batalha esperando por você. Há uma luta
que te aguarda, há um conflito que talvez você tenha que enfrentar no dia de amanhã, há lutas no ambiente de trabalho, há lutas de toda espécie que estão adiante de nós e que muitas vezes vão provocar o que provocaram no apóstolo Paulo, alguns temores que vêm ao nosso coração. Já há pessoas com medo hoje do que vão enfrentar amanhã, né? Já há pessoas que no domingo à noite já começam a ficar preocupadas por causa da segunda-feira. São essas lutas, irmãos, que vão nos esperar, certamente, que podem gerar dúvidas dentro do nosso coração. E dúvidas são o primeiro passo para o enfraquecimento da nossa fé. Por quê? A Bíblia diz que a fé é a certeza. Ora, se entra uma dúvida, a certeza já não é mais certeza, ela já se enfraquece. Então, as dúvidas que são provocadas pelos temores enfraquecem a nossa fé. Lutas que vamos enfrentar, mas que podem produzir o enfraquecimento da nossa fé. Isso são as lutas exteriores, as lutas do dia a dia que nós enfrentamos, conflitos. Amanhã, pessoas complicadas, vamos nos relacionar com elas, vamos enfrentar situações, é um dos tipos de lutas que podemos enfrentar. E outras são as lutas que nós mesmos provocamos, com o nosso temperamento, conflitos que nós mesmos somos os principais protagonistas desses conflitos, por causa do nosso próprio temperamento. Algumas lutas chegam a nós e nós somos simplesmente vítimas delas. Outras, nós mesmos as provocamos por causa do nosso temperamento. Então, quem tem temperamento forte, vamos dizer assim, né? Normalmente são pessoas geradoras de problemas. E se orgulham de dizer, não, eu tenho um temperamento forte. Na verdade, você não tem temperamento forte, você é uma pessoa complicada. E você arruma problema por onde você passa. Você vive se metendo em confusão. Por quê? Porque você diz que tem um temperamento forte. Mas, na verdade, a maioria dos teus conflitos foi você mesmo que provocou. Foi você mesmo que gerou por causa de você, do teu jeito de ser, de agir, de se relacionar com as pessoas. Conflitos provocados por você. Eu não sei se você já passou por isso. De repente você promove uma encrenca danada, com o teu jeito de ser, com o teu temperamento forte. E aí depois fica com medo. Fica com medo das consequências. E agora, o que vai acontecer comigo? Olha onde eu me meti. Olha que enrascada. Por que eu fui falar aquilo? Por que eu respondi daquele jeito? E aí, irmãos? Os temores também vêm. Mas foram provocados por você mesmo. Você provocou. Você escolheu. Você produziu o conflito. E o conflito te pegou. E agora vem o medo como consequência. Outras vezes, os conflitos são de natureza espiritual. Todos os dias nós somos tentados. Alguém aqui não é tentado? Alguém aqui não passa por nenhuma tentação? Difícil, irmãos. Porque o próprio Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele foi tentado. E o que é a tentação, senão um conflito? Um conflito de ideias, um conflito de comportamento. Você é tentado e na tua carne há uma inclinação para praticar aquilo que a tentação está te oferecendo. Mas no teu espírito há uma verdade impregnada que te afasta daquela tentação. E é gerado ali um conflito entre a carne e o espírito, que a Bíblia diz, militam constantemente. Mas são conflitos também, que podem fazer parte da nossa vida. Também fizeram parte da vida de Paulo. Leia comigo Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 14. Veja o conflito que estava nesse momento na vida do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 7, verso 14 diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso,
quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que Paulo está descrevendo é o conflito. Não se engane você achando que, por Paulo fazer assim, Paulo vivia pecando. Por favor, não interprete a Bíblia erroneamente. O que ele está narrando é o conflito diário que há na vida de cada um de nós. Na nossa carne, nenhum bem habita. Deus habita no nosso espírito. Aquele que se une a Cristo, a Bíblia diz, é um espírito com ele. Mas na nossa carne não há conversão. Então, diariamente, a carne milita contra o espírito. O que queremos fazer muitas vezes pelo espírito, acabamos não fazendo ou fazendo o contrário por causa da nossa carne. É o que Paulo está dizendo. Mas Paulo não está nos dando uma licença para pecar. Por favor, não interprete isso. E nem era assim a vida do apóstolo Paulo. Esse conflito era de âmbito interior, mas não quer dizer que ele se manifestasse através de pecados na vida do apóstolo. Mas sim, conflitos dentro do coração, que todos nós também sofremos. Eu citei aqui 3 tipos de conflitos. E há muitos outros que a gente poderia imaginar, que são reais e que cercam a vida da gente. É o conflito entre a vontade do homem e a vontade de Deus. Leia comigo Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, versículo 17. Diz assim a Bíblia: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, uma desassociação entre a vontade e a realização. Não fazer o que quero ou fazer o que não quero. Há uma luta constante se travando dentro de nós, um conflito constante também ao qual estamos submetidos. Conflitos que estão presentes na nossa vida. Mas como enfrentar isso? Porque eu comecei a mensagem citando Paulo, que na Macedônia, sob a vontade de Deus, não teve alívio, não teve conversa fiada com Paulo, não teve sombra nem água fresca, só enfrentou dificuldades, a ponto de passar por lutas exteriores e lutas interiores. Mas como é que foi o fim da história de Paulo? Será que estes conflitos o derrotaram? Será que estas lutas o jogaram por terra? Então, o que eu queria trazer para você e para mim essa manhã é como enfrentar esses conflitos. São reais? Já vimos que são. São corriqueiros? São. Mas como vencê-los? Como enfrentar e vencer esses conflitos? Veja, há diversas estratégias de Deus que nós podemos usar para enfrentar os conflitos da nossa vida. Deus nos dá direção pela palavra. Irmãos, eu não quero aqui ensinar uma fórmula de sucesso para você, nem ensinar 7 passos para a vitória ou qualquer coisa desse tipo. Mas o que diz a palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. O que ela pode nos ensinar para vencermos os conflitos e as lutas do nosso dia a dia. Para as lutas do dia a dia, aquelas primeiras que eu disse aqui como exemplo, que você vai enfrentar amanhã, segunda-feira, os temores que podem vir de uma semana complicada, de uma incerteza quanto ao futuro, quanto ao fruto do trabalho, quanto à possibilidade de sustento da família. O que fazemos? O que a palavra de Deus me diz para fazer em relação a lutas desse tipo? Irmãos, contra lutas desse tipo, só há uma solução, é ter fé. Fé.
A fé não é a certeza do que se espera? Olha, o que você espera do seu trabalho? Bom fruto? Salário? Espera salário? Quem não espera salário? Vai trabalhar de graça? Você é relógio, por acaso? Até relógio tem que dar corda, ou botar pilha. Não é verdade? Então você espera salário? Você espera do fruto do seu trabalho sustento para a sua família? A fé é o que mesmo? É a certeza do que eu espero. Então as lutas existem, as dificuldades existem, mas a fé me dá a certeza daquilo que eu espero. Então, contra essas lutas, o maior instrumento, a maior arma é a fé. Como diz a Bíblia, a nossa fé é que vence o mundo, com as suas dificuldades, com as suas lutas e com os seus conflitos. Veja o que diz a Bíblia em Salmo 37. Veja se isto não é um simples exercício de fé. Salmo 37, versículo 4 e versículo 5. Um simples exercício de fé. Está escrito: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Não, fé é isso. Não é uma entrega, não é uma confiança irrestrita, acreditando que o mais que é necessário, a provisão, o resultado do trabalho, Deus proverá. Então, a luta do dia a dia, os conflitos que trazem temor ao nosso coração, dúvidas e incertezas, precisam ser entregues a Deus. Ah, pastor, mas amanhã eu tenho uma luta lá no trabalho, aquela pessoa difícil que está no meu pé, aquele cara que me persegue, aquilo aí, cada um tem uma história. Esse é o teu caminho. É o teu caminho? Amanhã você vai para o trabalho? Você vai fazer esse caminho? Entrega ele ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Faz o que mais? Confia nele. Você vai amanhã enfrentar um gigante aí, um Golias baixinho, que quer te pegar, que quer te atrapalhar, que te atazana a vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Será que não foi isso que Davi fez quando foi enfrentar o gigante? Que realmente era alto e forte? Será que não foi isso que ele fez? Senhor, tem um caminho aqui entre mim e esse gigante, mas eu vou entregar isso ao Senhor. Se o Senhor quiser me livrar, me ajuda a acertar esse gigante, senão eu vou virar comida de gigante. Mas eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu confio no Senhor. E quem faz o mais? O Senhor. Davi podia vencer aquele gigante humanamente falando? Claro que não. Mas quem venceu o gigante foi Davi? Coisa nenhuma, foi o Senhor que venceu o gigante. Você entrega e o Senhor dá a vitória. Você entrega a luta a Deus e Deus faz o mais. O mais é o que eu não posso fazer. O mais é aquilo que foge às minhas possibilidades, aquilo que não está na minha alçada, aquilo que eu não tenho condição de fazer. O mais o Senhor fará. Lutas, conflitos do dia a dia, irmãos, só se vence com fé. Fé é entrega, é certeza. Não me venha falar de fé se você não entrega a sua vida ao Senhor. Se você só entrega a sua boca para murmuração, para reclamação da vida, para dizer quão grandes são os gigantes. Porque isso, todos os soldados de Israel fizeram. Quando Davi chegou no meio deles, despretensiosamente para entregar pãozinho e queijo, os seus irmãos mais altos, mais fortes, os outros soldados, só falavam de uma coisa: das ofensas que dia a dia Golias fazia contra eles, das injúrias que Golias proferia contra eles. Esse é o assunto. Ah, já viu como é grande aquele gigante? Você viu o braço dele? Olha o peito, olha o tanquinho da barriga dele. Era só isso que eles falavam. Ah, se eu cair na mão daquele gigante, ele me mata todinho, me estraçalha. Esse era o assunto. Será que esse é o assunto da sua vida? Falar das tuas lutas como se elas fossem os teus heróis. Ah, como a minha vida é difícil. Ah, coitadinho de mim. Ah, eu tenho tanta luta amanhã. Ah, meu Deus, isso, aquilo. Ou será que você é como Davi? Eu entrego o Senhor.
Porque esse gigante, ele não está me ofendendo, ele está ofendendo o Senhor. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é o inimigo que tem a coragem de afrontar um filho de Deus? Tem algum filho de Deus aqui essa manhã? Você já se colocou nessa posição? Filho de Deus, porque crê no nome de Jesus, Deus te deu o direito de ser filho de Deus. Quem é o incircunciso que afronta você e que vai ficar por isso mesmo? Só vai ficar por isso mesmo se você for como um daqueles soldados de Israel que só sabiam resmungar, mas que não criam nem confiavam em Deus. Porque o que Davi tinha a mais do que todos os outros não era força nem músculo. O que ele tinha era fé. E ele disse ao gigante: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Isso é fé. E é assim que você vai amanhã para a tua segunda-feira. Eu vou contra esse homem, contra essa mulher, contra esse trabalho, contra essa circunstância, em nome do Senhor dos Exércitos. Porque eu entreguei o meu caminho ao Senhor e eu confio nele. O mais que eu não posso fazer, ele fará por mim. Isso é fé, irmãos. É assim que se enfrenta as lutas do dia a dia. Mas eu disse no início da mensagem, eu falei sobre um outro tipo de lutas, que é aquela que você mesmo provoca, com esse danado desse teu temperamento, miserável, desgraçado, que a gente às vezes até se orgulha dele, né? Tem gente que aprendeu com os gregos, né, a catalogar temperamentos. Eu queria te dizer que a Bíblia não ensina isso. Isso é filosofia humana. Ah, é fleumático, colérico, isso é palhaçada. Tá bom? Com todas as letras. Agora, meu temperamento é assim, eu sou colérico, eu sou isso, eu sou aquilo. Tu é um sem vergonha. Tem que mudar e ser o que a Bíblia diz que você tem que ser. Santo. Sabe qual é o temperamento seu? Santo. É isso que eu sou. Eu não sou colérico, não sou fleumático, não sou, sei lá, qualquer outra coisa que queira inventar. Eu tenho que ser santo. Resolveu. Essas lutas que nós mesmos provocamos, qual a solução de Deus para elas? Aprenda a lidar com os conflitos. Pegue sabedoria de Deus e não fique escondido atrás de um temperamento. Não, eu sou uma pessoa difícil. Comigo, bateu, levou. É assim? É assim que você vai enfrentar os teus conflitos? Se é assim, certamente você será derrotado. Quer enfrentar um temperamento difícil? Controle o teu temperamento. Se você acha que ele existe em você, eu digo para você, ele não deveria existir. Se você acha que é uma pessoa difícil, pare de ser. Controle o seu temperamento. Seu temperamento tem que ser controlado por Deus. É o tempero da sua vida. Qual é o tempero? Tempero e temperamento é a mesma raiz. Qual é o tempero da sua vida? Você é salgado? Você é apimentado? Qual é o teu tempero? Que tal ser cheio do Espírito Santo? Que tal, em vez de ser cheio de salzinho, de pimentinha, de coentro, você ser cheio do Espírito Santo? Não é melhor? Controle o seu temperamento. Negue o seu temperamento. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ah, eu cresci acreditando que eu sou colérico, então eu vou negar. Eu não sou mais colérico, eu sou uma florzinha de Jesus. Não é mais fácil? É melhor. É a única solução para o seu temperamento. Não adianta dizer, Deus, muda o meu temperamento. Deus, eu sou tão colérico, faz eu ficar calminho. Parece que Deus é remédio tarja preta, né? Deus virou calmante agora? É isso? Deus, ele acalma o mar. Eu é que tenho que confiar que ele acalma o mar. E me acalmar por causa disso. Não cabe a Deus me acalmar. Cabe a mim me acalmar. Cabe a mim me controlar. O teu desejo será contra ti, cabe a ti dominá-lo, disse Deus a Caim. Não, Senhor, tira o desejo de matar meu irmão. Não.
Deus não vai tirar o seu desejo de matar o seu irmão. Quem tem que tirar é você. Quem disse foi Deus. Se você não gostar, não olhe cara feia para mim, por favor. Deus é que falou isso. Cabe a você dominar o desejo de matar o seu irmão. Porque se você não dominar, esse desejo vai virar contra você. Então, para as lutas que eu mesmo provoco com o meu temperamento, aprenda a viver, meu irmão. Pelo amor de Deus, aprenda a viver como a Bíblia. Evite conflitos desnecessários. Tem gente que gosta de dizer aquela miserável, aquela frase: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Bacana isso, né? Imagina isso nos corredores da igreja. Que coisa linda, né? Que crente maravilhoso. Você quer o quê? Um aplauso? É isso? Ah, eu dou um boi para entrar. A pessoa fala isso nos corredores da igreja, eu mando para o inferno, você ouvir, sabe? Vai para o diabo que te carrega. Que é isso? Sai daqui, Satanás. Porque a pessoa se orgulha, diz, eu dou um boi para não entrar, mas dou uma boiada para não sair. Porque que tal você deixar o Espírito Santo agir na sua vida? E não entrar em briga nenhuma. Porque o Espírito Santo, ele diz assim, pela Bíblia, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. É isso que o Espírito Santo diz? Ou ele diz, não, olha, você procura não entrar na briga, agora se entrar, tu não sai da briga. É isso que o Espírito Santo fala para você? Esse espírito é de porco, hein? Não é santo não, cuidado. Esse espírito é esquisito. Evite conflitos desnecessários. Você se mete em confusão. Por causa desse desgraçado desse teu temperamento. Você se mete em... Tem gente que parece que atrai encrenca, né? Tem uma briga, tu olha, tá a pessoa lá metida. Não tem gente assim? Achou uma briga, botou os olhos, tá a pessoa, tá lá. Tem uma confusão, tem um barraco na igreja. Estou falando de igreja. Quem é que está no meio do barraco? Fulano. Fulano está sempre lá. Fulaninha, aquela língua de trapo, está sempre lá. Ela está sempre no barraco gerado. Por que será? Coincidência isso? Não é coincidência. É que a pessoa não evita, não tem sabedoria de Deus. Veja comigo Gênesis capítulo 27. Gênesis 27, versículo 41 ao 44. Evite conflito desnecessário, meu irmão. Gênesis 27, 41 diz assim: passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai. Então matarei Jacó, meu irmão. O que Esaú planejou? Matar Jacó. Porque Jacó o enganou. Então Esaú não ficou contente, disse: vou matar aquele miserável. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais novo, e disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão. Às vezes, irmãos, é melhor se retirar. Às vezes é melhor não brigar. Aliás, às vezes não, sempre. Tá bom? Sempre. É melhor se afastar. É melhor não responder. A palavra branda desvia o furor. Mas a palavra dura suscita a ira. O bate-boca faz aumentar, irmãos, igual palha no fogo. Então, às vezes, é hora de se retirar, evitar o conflito desnecessário. Veja, a mãe de Jacó diz assim: ó, teu irmão falou que vai te matar. Vai me matar? Quero ver aquele sem vergonha me matar. Aí vou lá tirar a satisfação. Não é assim que alguns de nós fazem? Não é assim que fazemos, irmãos. Ó, fulano falou isso assim, assim de você. Eu vou lá, agora eu quero ver, dizer aqui na minha cara, nesses olhos que a terra é de comer. Não é assim que a pessoa age? O que você vai ganhar com isso? Pode ganhar confusão, pode ganhar um soco na cara, pode ganhar um olho roxo, pode ganhar um monte de coisa. Pode ou não pode? A mãe de Jacó deu um sábio conselho. Falou: meu filho, se retira aí um tempo. Não, senão ele vai pensar que eu estou com medo dele. Não, ele vai pensar que eu estou fugindo. Como tem herói morto aí, né, irmão? Como tem herói morto por aí, né? Que coisa triste.
é melhor se retirar, é melhor evitar o conflito. Veja o que diz Provérbios 12. Provérbios 12, versículo 16, diz: a ira do insensato, num instante se conhece, mas o prudente, o que o prudente faz? Oculta a afronta, esconde a afronta. Mas a ira do insensato, num instante se conhece. Às vezes você destrói a sua reputação por um instante de ira que explode. Sabe aquela pessoa que todo mundo olha, poxa, aquele irmão, olha que beleza, né? Aquele irmão, olha que equilibrado e tal. Aí um dia alguém dá um chute na canela do irmão. Aquele irmão tão equilibrado, de repente diz um monte de palavrão, num instante de ira. Acabou a reputação daquele irmão. Acabou, ninguém agora vai olhar nem para a cara dele. Num instante de ira, vai tudo embora. Mas a Bíblia diz, queridos, que o contrário disso tudo, o prudente, ele esconde a afronta. Ele não fica espalhando a afronta. O insensato espalha ira e gosta de dizer para todo mundo, para ganhar adeptos, para ganhar pessoas que o apoiem. Ah, aquela pessoa falou mal de mim. Olha, ela fez isso, mas você vai ver o que eu vou fazer com ela. Vou arrebentar ela. Vou isso, vou aquilo. O prudente, ele esconde essas coisas. Ele esconde a ofensa. Ele não fala para todo mundo que ofenderam ele. Ele guarda para ele. Quando ele fala com Deus. E fala, Senhor, o Senhor ouviu a afronta que eu recebi. Eu entrego nas tuas mãos. É assim que se vence conflitos. Quando a causa dos conflitos é o nosso temperamento. E, amados, e os conflitos espirituais que eu disse aqui no início, que Paulo também passou, as tentações, as dificuldades, os conflitos de consciência que nós também podemos passar. Como Paulo disse, lutas por fora, temores por dentro. Como vencer esses conflitos espirituais? Às vezes também a estratégia é fugir. Tentação é uma realidade na vida de todas as pessoas. Mas a saída, muitas vezes, é fugir. A Bíblia recomenda isso com clareza. Às vezes não é para enfrentar a tentação. Porque é na hora que você enfrenta a tentação que às vezes você se torna fraco. É igual quando você está fazendo dieta e alguém bota uma torta de chocolate na sua frente. O que acontece? Não, eu não vou comer essa torta. Aí sai da cozinha, vai para a sala, mas a torta está lá. Aí entra de novo na cozinha, está a torta lá de novo. Eu não vou comer essa. Quando menos você espera, está lá você com a faca na mão. É só um pedacinho dela, só uma coisinha de nada, ninguém vai ver. É assim ou não é, irmão? Então não adianta, tem tentação que não dá para você enfrentar, você tem que fugir. E a Bíblia coloca isso com muita clareza. Vamos ler primeiro aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. 1 aos Coríntios 6, 18. Olha o termo que a Bíblia usa aqui. Fugir de quê? Da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Está mandando fazer o quê? Fugir. Não está mandando lutar, enfrentar, lá batalhar. Está mandando bater em retirada. Mas tem gente que tem medo de fugir. Irmão, tem coisas que a Bíblia diz que a gente tem que fugir. Há coisas que a Bíblia nos manda enfrentar. O medo, você tem que enfrentar. Satanás, você tem que enfrentar, mas resistir. Ele que vai fugir, entende? Mas há coisas que você precisa fugir. E uma delas é essa aqui, imoralidade, impureza, precisa fugir. Não dá para negociar, não dá para ficar perto, tem que fugir, para que você vença esse conflito. Veja outra, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, da 1 aos Tessalonicenses. Paulo diz assim: abstende-vos de toda forma de mal, ou de toda aparência do mal. Percebe a sutileza dessa palavra, irmãos?
toda forma, toda aparência. Às vezes nós fugimos do mal, ou resistimos ao mal, ou identificamos o mal. Mas a Bíblia diz que eu não preciso apenas fugir do mal. Eu também preciso fugir da aparência do mal. Coisas que aparentemente são mais também precisam ser evitadas na nossa vida. Fugir do mal e fugir da aparência. Abra 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Agora eu vou falar com todos aqueles que se acham jovens. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé e o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. O que a Bíblia está mandando fazer? Fugir. Fugir das paixões da mocidade. Quem se acha jovem aí? Ninguém? Vocês estão velhos, hein? Eu vou levantar a mão. Eu me acho jovem. Você se acha jovem? Foge das paixões da mocidade. Você está sujeito a paixões. Amores à primeira vista. Já viu essa? O amor é à vista, mas o prejuízo é a prazo. Prazo bem longo, que você vai pagar suadas prestações para o resto da vida. Não é verdade? Foge das paixões da mocidade, é o que a Bíblia está dizendo. Ela não está dizendo para você ficar brincando de paixão. Ela está mandando fugir. Antes, se una àqueles que com você invocam a Deus, é o que diz Paulo aqui. Com coração puro, invocam ao Senhor. Então, irmãos, essas tentações, esses conflitos, a melhor maneira de vencê-los é fugir deles, é evitá-los. Se há algo na sua vida que se torna uma tentação recorrente, é esta que você precisa evitar e não brincar com ela. É este problema que precisa ser evitado ao máximo e você tem que fugir disso mesmo. Não tenta dar uma de herói, não tenta dar uma de dizer, não, eu posso. A Bíblia diz, quem pensa estar de pé. Você conhece o versículo, viu? Completou direitinho. Então, foge dessas coisas. E outras vezes, é preciso enfrentar, saber a hora de fugir e saber a hora de enfrentar é a sabedoria de Deus. Há lutas que nós precisamos enfrentar. Enfrente quando tiver que enfrentar. Fuja quando tiver que fugir. Um exemplo, Gênesis capítulo 33. Gênesis capítulo 33, do versículo 1 até o versículo 4. Veja como terminou a história. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Coitadinho de Jacó. Esaú queria matá-lo, mas a mãe disse, se afasta um pouco. E agora ele vem na direção dele com 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então, Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Houve a hora de fugir, o momento de evitar o confronto, de evitar o conflito. Sabiamente, Jacó fugiu. Mas agora era hora de enfrentar. Esaú vinha em sua direção com 400 homens. Mas Jacó adianta-se à frente de toda a sua família e enfrenta Esaú. Prostra-se em terra, reverencia o seu irmão, que como consequência o abraça, o beija e os dois choram juntos. Sabedoria, irmão. Talvez seja isso que esteja faltando. Talvez as tuas lutas e teus conflitos sejam piores, porque te falta sabedoria. Te falta entender a hora de fugir
E a hora de enfrentar? De repente você enfrenta na hora que tinha que fugir e foge na hora que tinha que enfrentar. E aí a tua vida está toda enrolada. Os conflitos estão tomando você por todos os lados. É preciso, muitas vezes, ceder para vencer. Às vezes é preciso abrir mão de algo hoje para conquistar algo melhor amanhã. Isso vale em todas as áreas. Irmãos, há hoje pessoas passando muitos conflitos financeiros. Conflitos financeiros são os conflitos da moda. Todo mundo encalacrado de dívida. O SPC não tem o teu nome, ele tem tua vida inteira. Né? Há todo mundo por aqui. Mas por quê? Qual o motivo disso? Muitas vezes é porque lá atrás você não quis ceder. Você não quis fugir da tentação de comprar aquela besteira que você não precisava. Você não quis ceder, não quis fugir da tentação de abrir mão de alguma coisa para conquistar outras melhores. Você não quis abrir mão, você quis, eu tenho direito, eu posso, e não podia, e aí perdeu, e hoje está passando luta. Irmão, às vezes é perdendo que se ganha, é abrindo mão que se conquista, porque às vezes abrindo mão eu deixo Deus agir. Você acha que Deus não quer te abençoar? Deus quer te abençoar, mas às vezes você mesmo quer te abençoar. Você é o seu Deus. Não, eu vou comprar aquilo ali porque eu quero me abençoar. Você virou Deus agora? É. Só que esse Deus que é você não te assiste nas dificuldades, não. Pelo contrário, te coloca em dificuldades, né? É assim que age muita gente. Não abre mão, quer ter tudo aqui e agora. Acaba não tendo nada e no futuro problemas. Hoje é o futuro de um passado na sua vida em que você fez o que não devia ter feito. E hoje está passando por muita coisa. Então, amados, aprenda a hora de fugir. Aprenda a hora de enfrentar. Aprenda a hora de não comprar. Aprenda a hora de passar por uma necessidade, passar por um desejo. O teu desejo será contra ti. Cabe a você dominá-lo. Não é só o desejo de matar o irmão, não. É o desejo de comprar aquela geladeira que você não pode, aquele carro que você não pode pagar, o desejo de botar o filho naquele colégio que você não tem condição. O teu desejo será contra ti. Cabe a você dominá-lo. Para que essas lutas, esses conflitos não sejam provocados por você mesmo. Confie em Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Use as estratégias de Deus para que você possa vencer os conflitos da tua vida. E por fim eu quero deixar um versículo de esperança. Salmo 34, versículo 19. Salmo 34, verso 19, ele diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Você crê nisso? As aflições vão chegar, mas o Senhor é poderoso para livrar. Não se meta em encrenca. Entregue na vida nas mãos de Deus e espere sempre no Senhor. Amém? Deus abençoe você com a palavra de Deus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Vamos glorificar a Deus. Glória a Deus, que tem cuidado de nós, que tem tratado com a nossa vida. Deus mandou a palavra para a gente mudar o nosso comportamento, mudar o nosso tal temperamento. É hora de mudar, irmão. É hora de vencer os conflitos. Já são muitas as aflições, como diz a Bíblia. Mas é hora de mudar e de vencer. Vamos louvar ao Senhor. Que tudo que
Você crê que Deus tem uma solução para ela? Você crê que Deus tem um livramento? Você está vivendo uma luta, coloca a mão no teu coração. Vamos fazer uma oração agora. Vamos entregar ao Senhor as nossas lutas externas, os temores por dentro. Se há um medo no teu coração, coloca a mão sobre ele agora. Peça ao Senhor: Senhor, tira esse medo. Tira, Senhor, esse temor. Tira isso que tem atrapalhado a minha fé, a minha caminhada. Fala com Deus agora, meu irmão. Lance a tua rede. Creia na palavra de Deus. E Deus está dizendo para você essa manhã: a luta é minha. Entregue o teu caminho a mim. Confia em mim. E o mais eu farei. Aquilo que você não pode fazer, eu farei. Creia, entregue, confie, lance a rede, lance fora, tire das suas mãos aquilo que você não pode segurar. Pai, em nome de Jesus, cuida dos meus irmãos, cuida dos meus irmãos esta manhã, daqueles que estão em luta, daqueles que estão com medo, daqueles que estão vivendo tribulações, Pai, daqueles que estão passando por conflitos, talvez até aqueles que eles criaram os próprios conflitos. Ensina o Senhor, através da palavra, a viver de maneira diferente a partir de agora. É a oração que eu faço, ó Deus, por cada irmão aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus fortaleça você. Deus tire todo medo do teu coração. E Deus te ajude em cada conflito da tua vida. Em nome de Jesus. Vamos cantar novamente esse hino. E lance a rede, lance com fé. Nosso Deus é poderoso pra fazer. Quem crê nisso? Você crê? Ele faz muito mais. Infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso. Situações que nos afligem todo dia, Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Você crê? Tudo é possível. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Tudo é possível. Só precisa crer. Parece que crer é o mais difícil para certas pessoas. Mas que não seja para você. Você é crente. Crente crê. Amém? Acredita, confia. Entrega ao Senhor o teu caminho. Quero lembrar os irmãos que a gente tem almoço na cantina missionária todos os domingos. Hoje tem almoço, é R$18 o quilo. E à noite, venha para a igreja, 5 horas, mãe, venha orar pelo seu filho. Creia que há salvação para ele. Amém? Creia que há libertação. Ore, faça a tua parte.